Mas por que ela foi procurar? Ela não estava disposta a abrir mão da sua família. Quando nós estamos passando por uma situação difícil, muitas vezes, pegar aqui o Alvinho, tem um instrumento dele. Eu creio que ele ama esse instrumento. Pode ser que ele chegue num momento tão difícil que ele não tem outra solução que vender o instrumento. Outra pessoa trabalha, tem um carro, vai passar por uma situação difícil, vende o carro. Mas nós, às vezes, acabamos abrindo mão daquelas pessoas que são caras para nós. Nesse caso eram os filhos, mas muitas vezes nós abrimos mão de pai, de mãe, de filho, de amigos. Porque às vezes não tem necessidade de abrirmos mão dos amigos. Abrirmos mãos dos nossos companheiros. Quando nós estamos num momento de dificuldade, nós devemos pesar para não colocar em risco aquilo que é importante para nós. E o que é importante para nós são as pessoas, são as famílias. Então, quando ela foi no profeta, ela chegou até o profeta Eliseu e falou, como vocês viram no texto: profeta, o meu marido, que era teu servo, era teu discípulo, ele faleceu e deixou uma dívida. Já pensou chegar aqui no pastor, eu estou com uma dívida aí. O pastor vai falar igual o Eliseu: e aí, o que eu tenho com isso? Foi mais ou menos o que o Eliseu falou, né? Tá, mas e aí? O que eu tenho com isso? Mas aí Eliseu, como é um homem de Deus, ele queria ver se ela ia virar as costas e ir embora, igual quando Jesus falou para aquela mulher dos cachorrinhos. Mas não. Ele falou: vai e pega, entra na tua casa e fecha. Vamos continuar, vamos chegar nesse ponto. Mas nós entendemos e aprendemos com essa mulher que nós não devemos abrir mão daquilo que nos é importante, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Então, quando Deus coloca algo nas nossas mãos, nós não devemos abrir, porque aquilo que Ele nos dá, Ele não tira. Amém? Esses dias o presbítero Antônio, ele pregou sobre o ministério Fé em Ação. Voltou. Obrigado. Acho que o microfone não está gostando, não. Tá muito... Quando nós colocamos a nossa fé em ação, Deus faz acontecer. Então nós entendemos que aquela mulher, ela estava passando uma crise na sua família. Uma crise financeira, uma crise que afetava a família de um modo geral, que poderia levar à destruição total da sua família. Ela foi até o profeta. Aí não adianta nada você vir, chegar igual eu falei, chega aqui na casa de Deus, ouve a palavra e vai embora e não põe em prática. Porque às vezes a gente acha que o profeta, para Deus estar falando com a gente, é o profeta ir até o banco, ou então te chamar pelo nome e falar: fique em pé, Deus está falando. Não. Porque Deus pode falar dessa maneira, mas Deus pode falar através da palavra. O que nós precisamos fazer é o que ela fez, que aí nós vamos no segundo ponto. Obedecer a Deus através da orientação do homem de Deus, nesse caso do profeta. Então, às vezes, eu estou aqui falando, estou trazendo uma palavra que não é minha, é uma palavra que veio de Deus e cabe a nós obedecermos. O pastor está falando aqui, um presbítero, diácono, uma pessoa veio trazendo uma palavra, é Deus falando. Deus está orientando. Mas aí, quando nós não pomos em prática, não colocamos em prática, nós não estamos obedecendo. Como eu falei, às vezes a pessoa está esperando eis que te digo a você. Mas é só dessa forma que Deus fala? Não. Eu não tinha colocado no texto, mas aí depois eu chegando eu lembrei de um... Coloca em Hebreus 1, versículo 1, para vocês verem uma coisa.
Interessante que diz a palavra. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de maneira sempre igual. Não é o que está escrito ali? Não. Muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Quando Deus fala de maneiras diversas e de maneiras diferentes. Aí vai falar, mas aí está falando Deus falando no passado, porque no próximo versículo, no versículo 2, diz assim: a quem constituiu herdeiros, por quem fez também o mundo, o qual, sendo responsável por sua glória, expressa a imagem de sua pessoa. Se nós continuarmos lendo o texto, vai falar que hoje ele nos fala através de Jesus. Mas lá, no último livro de Hebreus 13, no versículo 7, 7, diz assim: lembra dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. E no versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o mesmo Jesus que nos falou no passado, o mesmo Deus que falou de diversas maneiras através dos profetas, hoje ele nos fala através de Jesus, pelos pastores, como vocês viram, porque é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então não adianta, se você veio aqui esperando alguém ir no teu banco e falar com você pessoalmente, falar, é isso que te digo, você pode sair frustrado. Mas se você veio aqui com o coração aberto para ouvir o que Deus está falando, e pegar aquilo que Deus falou direto ao seu coração, você vai ser abençoado. Porque é obedecer. Então aquela mulher, ela podia muito bem ter falado, olha, mas que coisa estranha, né? Eu não tenho nada. Acabei de falar para esse homem que eu não tenho nada, tenho um restinho de azeite. Aí ele me fala para ir pegar um monte de vasilha. Em algumas versões fala vaso. O que esse homem... Mas aí, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Vamos ver mais uma confirmação disso que eu estou te falando. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estarás seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, aquela mulher, ela creu que a palavra que vinha da boca do profeta era direção e orientação de Deus para a vida dela. Então ela foi e obedeceu. Quando o profeta perguntou o que ela tinha em casa, ela disse, não tenho nada, só um pouquinho de azeite. Aí quando a gente pensa, eu não tenho nada, eu sou pequeno. O Gideão, ele se achava o mais fraco, o mais insignificante de todos. Porque eu sou... Ele sempre arrumando um jeito de se colocar como insignificante. Davi era o menor. O publicano se achava nada perto do fariseu. Mas Deus, ele usa as coisas pequenas para confundir as grandes. E as coisas pequenas são aquelas que um dia vão se tornar grandes. Porque ninguém nasceu grande. Ninguém começa grande. Ninguém pode desprezar as coisas pequenas. Está lá em Zacarias 4:10. Está dizendo assim, porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Ou seja, se nós hoje ouvirmos a voz de Deus, e Deus está falando, olha, aquilo que você tem lá é aquilo que eu vou usar. Aquilo que você é, o que você é o que eu vou usar. Então, você é eu, por exemplo, eu sou não sou nada aqui, eu sou um pequeno homem que estou à disposição de Deus usar. Eu sou uma pessoa simples que colocou Deus na sua vida para Deus usar. Então Deus vai usar, porque eu sou pequeno. Mas quando nós queremos que Deus só faça coisas grandes através de nós, aí nós não faremos nada. Aqui estava passando uma coisa interessante, eu estava pensando. Se o pastor Rafael chegar para você e falar para mim, eu acho que falar para mim, vai em todos os teus vizinhos e pede alguma coisa. Porque o vaso, naquela época,
era um equipamento muito importante. Se nós formos analisar, o que tinha naquela época? Não tinha micro-ondas, não tinha fogão elétrico, não tinha geladeira, não tinha nada, nada, nada. O vaso eles usavam para várias coisas, para guardar mantimento, eles usavam para guardar pergaminhos, eles usavam para guardar objetos de algum valor, porque não tinha cofre, né? Então eles usavam os vasos. Agora você imagina, era uma coisa importante. Para aquela mulher conseguir vasos, muitos vasos dos vizinhos, é porque ela tinha uma boa vizinhança, né? Agora, será que se eu chegar nos meus vizinhos e falar, vim aqui pedir alguma coisa lá que seja importante para ele, não, mas eu tenho que levar tudo, não é só um não. Será que ele vai me dar? Eu nem falo bom dia para o meu vizinho, não é? O meu vizinho olha para mim e fala assim, não, mas isso aí é crente, diz que é crente. Estou falando de mim, tá? Estou dando um exemplo de mim porque eu não vou falar você, eu não conheço a tua vida. Mas esse aí diz que é crente, agora vem pedir. Agora aquela mulher não. Ela chegou em todos os vizinhos e todos deram. É sinal que ela tinha uma boa reputação, era uma boa referência. Não é verdade? Será que nós poderíamos fazer isso se o profeta mandasse, se fosse conosco? Então, uma lição que nós temos que tirar disso é que para Deus trabalhar na nossa vida também, as pessoas têm que nos ver como uma pessoa de boa reputação.